Oi, boa tarde, juventude. Meu nome é Paola, faço parte da Juventude Aveluz e hoje nossa entrevista será com Clóvis. Seja muito bem-vindo. Sim, Paola, sou bem-vindo mesmo. Vamos fazer uma pergunta inicial. Por você ser uma pessoa muito especial, te pergunto, quem é Clóvis Nunes? Eu sou originário de Feira de Santana, na Bahia, portanto sou baiano. Uma cidade que fica a 120 quilômetros da capital de Salvador. A primeira cidade de maior extensão em território populoso da Bahia, são 700 mil habitantes. Coincidentemente, é a terra onde nasceu o grande espírita Nivaldo Pereira Franco. Mas eu sou espírita desde os 16 anos. Não tenho ninguém aí na família espírita. Hoje tem simpatizantes, mas na época não tinha. E entrei no espiritismo por uma questão de curiosidade, de estudo, de querer saber. E comecei a pesquisar desde cedo. Não tenho nenhuma mediunidade, não entrei pelos caminhos da mediunidade, não sofri nenhum tipo de influência espiritual perturbativa. E me apaixonei pelo conhecimento espírita desde jovem, porque eu comecei também a estudar fenômenos paranormais, parapsicologia, fenômenos ligados à ufologia científica. E o espiritismo, ele navega dentro desses horizontes do conhecimento com muita fluidez, com muito conteúdo, com muito contexto de informações que você não acha em nenhum outro lugar. E aí estou estudando até hoje, me tornei palestrante espírita, escritor, e estou lançando aqui hoje o meu 9º livro, chama-se Jesus Ressurrecto, o impacto das aparições de Jesus após a morte do seu corpo. Já viajei o Brasil inteiro fazendo conferências, comecei a falar de espiritismo desde os 22 anos de idade, fora do meu estado, e aí já fui aí para os 25 países divulgando a doutrina espírita. Qual o objetivo central do livro Jesus Ressurrecto? O objetivo central é mostrar Jesus depois da cruz, porque as religiões consagram e celebram Jesus até a morte e o sofrimento na cruz. E o cristianismo e a sua mensagem ganha volume, corpo e desenvolvimento para o mundo depois da crucificação. As aparições de Jesus não são valorizadas pelo mundo cristão, porque a teologia consagrou a morte dele como sendo a coisa mais importante. A morte dele é como se fosse a remissão do pecado da humanidade. Embora Jesus nunca tenha ensinado isso, os seus seguidores positivaram esse tipo de afirmação, e os cristãos seguem isso, que foi uma ideia mais paulina do que do próprio Cristo. Existe um Jesus da fé, um Cristo da fé, e existe um Cristo histórico, que é aquele Cristo real, que viveu e conviveu com os seus apóstolos no tempo da Galileia. E eu quis escrever um livro para falar de Jesus depois da cruz, porque as aparições representam a maior declaração de imortalidade da alma já expressada pela humanidade em todas as épocas. Nenhum espírito, nenhum líder espiritual voltou ressurrecto e se materializou tantas vezes. Durante 40 dias, Jesus apareceu e desapareceu por 18 vezes aos seus discípulos, às pessoas próximas a ele, a seu irmão de sangue, a 500 pessoas na Galileia. Ali naqueles 40 dias ele regenerou a fé dos discípulos, superou o medo que eles tinham. Para você ter uma ideia, os discípulos depois da cruz ficaram atormentados, impactados com a morte, se trancaram na sala juntos, com medo de ser apanhados pelos executores de Jesus e terem o mesmo fim que ele. Mas ele havia prometido que voltaria no 3º dia. Mas entre a promessa, a crença e o fato, existia uma apreensão muito grande e eles tinham medo. Então Jesus dá notícia da sua imortalidade, aparece a Madalena, aparece a Pedro sozinho, aparece os discípulos em Emaús. Depois ele vai ampliando essas aparições. Ele tinha um plano. As aparições não eram isoladas, não eram aleatórias, não eram aparições sem sentido. Jesus inseriu essas aparições dentro de um propósito que ele possuía. Ele tinha um plano que era expandir o cristianismo para tirar a mensagem dele de dentro da região da Galileia e do povo judeu que vivia ali somente em Jerusalém. Era um grupo restrito de 12. Então, qual é a ideia dele?
Ele escolheu médiuns, as pessoas não entendem o motivo por qual Jesus escolheu entre os pescadores, um publicano, outros de várias seitas judaicas. Ele escolheu irmãos. Pedro era filho de Alfeu, junto com seu irmão chamado André. Tiago era filho de Zebedeu, com seu irmão chamado João. Ele foi convidando pessoas. E de repente ele tinha 12. E aí esses 12, ele não pôde contar com todos, que Judas traiu, morreu enforcado por suicídio, ficou 11. Mas logo depois da última aparição dele, Pedro junta os 11 e faz um sorteio para escolher o substituto de Judas. E tinha 2 que tinham acompanhado eles desde o começo, que estavam com ele nos grandes momentos que Jesus estava. Aí ele escolhe entre esses 2 por um sorteio. Um se chamava José Barsabás, que era chamado de o Justo, e o outro se chamava Matias. Como eles tinham acabado de se encontrar com Jesus materializado em espírito, porque Jesus não voltou com o mesmo corpo que foi sepultado. Jesus voltou com o corpo espiritual, se materializava e desmaterializava, aparecia e desaparecia. Na sua última aparição, no 40º dia após a sua morte, ele deixa os discípulos bastante alegres e felicitados, porque ele torna a reincidir a determinação dele que eles não se afastassem de Jerusalém. Dali a 10 dias ia ter o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica celebrada há mais de 1.400 anos. Aí Pedro volta, faz o sorteio, escolhe o sucessor de Judas e os discípulos voltam a ser 12. Antes do Pentecostes. A palavra Pentecostes quer dizer 50, o número 50. Essa data é quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, tirou o povo judeu da escravidão do Egito. Ele vai, caminha, aporta numa área mais ampla e vai no Sinai receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que foi o primeiro livro psicografado, escrito na pedra, fenômeno de efeito físico. O Espírito de Jeová elabora 10 ideias, 5 em cada pedra, que são evocações éticas dos 10 mandamentos para conduzir o comportamento daquele povo. E aí, quando Moisés chega com essas tábuas das leis, como ficou as tábuas das leis, como ficou posteriormente conhecida, bateu 50 dias. Aí o dia de Pentecostes, que os cristãos celebram e não sabem o que é esse número 50, que conta os dias da época que ele sai do Egito e volta com orientação espiritual nas mãos, escrita nas pedras. Naquela época, a cidade de Jerusalém era uma metrópole com 40 mil pessoas. Era uma cidade grande, era como se fosse assim, Natal, uma cidade pequenininha no interior mais próximo. As cidades não eram volumosas. Jerusalém talvez fosse a terceira cidade, depois de Roma tinha Éfeso, que era uma cidade já de 200 e poucos mil habitantes, e Jerusalém ali como 40 mil. A população do planeta, no tempo de Jesus, para você ter uma ideia como era, só tinha 260 milhões de habitantes. Hoje, essa população é menor que a dos Estados Unidos, mas se você somasse todos os povos, todas as tribos, todos os habitantes da Terra, de ponta a ponta do planeta, tinha 260 milhões. Aí, Jerusalém, que tinha 40 mil, recebia uma diáspora de povos judeus que vinha de muitas cidades. E ali iam caravanas, centenas de judeus reunidos para celebrar o Pentecostes. E vinha gente de longe, vinha judeus que passavam dias viajando para chegar no dia de Pentecostes. E Jesus sabia disso. A cidade de 40 mil passava a ser de 150 a 200 mil pessoas. Quer dizer, quase 4 vezes, né? A população. Aí Pedro está reunido com os 12, porque Matias já tinha tomado o lugar de Judas, e tinha mais 120 discípulos, contando com eles. Aí eles são movidos por um fenômeno de efeito físico. Pedro narra que um vento impetuoso entrou pela sala, tinha som, esse vento forte que sacudiu tudo, e de repente luzes caem sobre a cabeça dos discípulos como se fosse língua de fogo. E aí, quando eles foram possuídos por aquela fenomenologia espiritual,
eles desenvolvem os dons. Ali eles desenvolveram a mediunidade, porque o critério de Jesus ao escolher os discípulos era a mediunidade. Eles saem dali, Pedro fala que estavam possuídos pelo Espírito Santo, eles estavam em transe. Aí eles começam a falar línguas estrangeiras que eles não conheciam. Eles falam em egípcio, eles falam em latim, eles falam nas línguas, em dialetos do aramaico, línguas que eles não conheciam de países distantes. E as pessoas entendiam, porque eles estavam falando com espíritos, falando por eles. Eles eram médiuns naquela hora. E aí a igreja nasceu ali. Os primeiros passos do desenvolvimento do cristianismo nasceu ali. Qual era o plano de Jesus? Que aquelas pessoas que escutavam todas aquelas falas deles, falando da imortalidade, da ressurreição, voltassem para suas casas, para seus países, para as suas cidades, e ali desse notícia da mensagem dele. Foi o grande projeto de expansão do cristianismo. E Jesus sabia que os seus discípulos não tinham capacidade de fazer isso sozinhos. Aí ele escolheu médiuns para que os espíritos superiores, através desses médiuns, levassem a mensagem dele para o mundo. Esse é o objetivo do livro, relatar essas ocorrências. Como o senhor propõe integrar a fé e investigação histórica, análise das aparições de Jesus? O meu livro tem um contexto histórico, ele traz investigação científica, traz paranormalidade e traz espiritualidade. Jesus foi um ser real, que era portador de fenômenos paranormais. As aparições dele, ele não precisou ser médium de espírito algum, ele sendo o maior espírito que veio à Terra para servir de modelo e guia para a humanidade, ele produzia fenômenos paranormais, que ele não precisava ser médium. Ele tratou de médiuns que estavam envolvidos com espíritos, possuídos por entidades inferiores, mas Jesus fazia aquilo pela própria condição espiritual dele, de evolução que ele tinha. Então as aparições eram materialização do seu corpo espiritual. O Espiritismo explica esses fenômenos. E como o Espiritismo é uma ciência que estuda a fenomenologia, que alcança a dimensão do espírito, o meu livro integra todas essas aparições com a abordagem que as pessoas, por exemplo, na Igreja Católica, acham que Jesus voltou no mesmo corpo de carne. Um corpo de carne não entra numa porta fechada e nem desaparece da frente das pessoas. Ele voltou num corpo espiritual, que é o perispírito, que Allan Kardec traz essa informação e clareia a mente das pessoas para entender melhor os fenômenos de Jesus Cristo. Então, com o conhecimento espírita e com a ciência, eu consegui chegar a fazer um livro que trouxesse uma abordagem racional, lúcida. Eu não tenho a intenção de trazer conflitos teológicos, nem checar a crença de ninguém, mas trazer reflexões para enxergarmos Jesus com outros olhos, o plano que ele teve, as aparições que as pessoas não valorizam, porque a gente valoriza Jesus da morte, no sofrimento, na cruz. Com as aparições, Jesus aparece com a imortalidade e com a esperança. É outra mensagem. Porque ele provou ali a vida eterna. Muito bom. De que forma o livro organiza os relatos das aparições de Cristo após a crucificação, após a sua crucificação? Eu apanhei todas as passagens dos Atos dos Apóstolos, dos Evangelhos e dos escritos dos estudiosos antigos, das tradições cristãs, que eu tive conhecimento, como os escritos de São Jerônimo, outros evangelhos, outros artigos e especialistas que escreveram sobre Jesus e pesquisaram sobre a vida e sua história, reúno elementos de pesquisa científica e pego as passagens das aparições todas juntas, porque João fala de aparição, Mateus fala de aparição, Lucas fala de aparição e o Atos dos Apóstolos fala da aparição. E muitos deles narram todas ou parte de todas. Eu reuni todas, coloco as citações à fonte, depois eu venho e faço um comentário sobre cada aparição daquela. E quando você coloca na sequência, você vê que Jesus tinha um plano, ele tinha uma estratégia, ele tinha um propósito, onde as aparições levam os discípulos até o Pentecostes, para dali a igreja nascer e o cristianismo ganhar o mundo. A igreja nasce do Pentecostes, mas não aquela igreja de templo que a esposa de Constantino Magno mandou construir para os cristãos frequentarem. A igreja, a palavra igreja vem do grego, significa iglesia, que quer dizer assembleia, comunidade, pessoas. A igreja nasce no Pentecostes.
E ali os discípulos, pela primeira vez, juntaram. Depois do discurso de Pedro, ele fala que no final da tarde já tinha convertido mais de 3.000 pessoas. Então essas aparições reunidas, com o comentário que vai levando o leitor a entender o plano de Jesus e o propósito dele, o livro ocupa um lugar que é uma lacuna que estava vazia dentro do movimento espírita, dentro do movimento cristão. É um livro que pode ser lido por católicos, protestantes, pode ser lido por qualquer seguidor de Jesus. Ele não traz conflito, ele traz unidade, traz aproximação de entendimento. Quais fontes históricas, bíblicas ou espíritas o autor utiliza para embasar a sua análise? Eu me baseei em vários livros. Eu estudei também autores que criticavam Jesus, que diziam que ele não existia. Me baseei nas pesquisas do Jesus histórico, me baseei nas pesquisas do Sudário de Turim, na pesquisa da lua de sangue que foi feita pela ciência astronômica em 2 universidades da Europa. Me baseei, porque no dia que Jesus morre teve uma lua de sangue sobre Jerusalém, isso foi descoberto pela ciência. Me baseei nas pesquisas do cronovisor, que é o equipamento que filma as imagens do passado, e os cientistas envolvidos nessa pesquisa relatam que filmaram a paixão de Cristo, a sua aparição e a sua ascensão ao espaço cósmico. Eu me baseio nos historiadores cristãos, me baseei nas obras de Kardec, obras póstumas, me baseei na Gênese, que ele faz uma abordagem muito boa sobre as predições dos milagres de Jesus. Me baseei também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também em outros autores, como autores que estão ligados às pesquisas de Jesus histórico, como Albert Schweitzer. Me baseei em estudiosos do cristianismo antigo, nos livros de São Jerônimo, peguei a análise espírita da imortalidade e fiz uma síntese desse conhecimento em um livro de 246 páginas. Interessante, como se baseou em muitas coisas para realizar a escrita deste livro. Como ele trata a diferença entre ressurreição e aparições espirituais do Cristo. A palavra ressurreição tem 2 sentidos. A ressurreição da carne, que seria a reencarnação, o espírito volta ao corpo, mas renasce um corpo diferente. E a ressurreição da alma. A ressurreição da alma não é no mesmo corpo, que é confundida com a materialização do corpo de Jesus. Se acredita que Jesus voltou com o corpo de carne, não foi verdade. O corpo de carne não aparece, desaparece aqui e ali, em momentos diferentes, e nem atravessa portas e paredes que estão completamente fechadas. Então Jesus teve 2 corpos visíveis no mundo. O da carne, que foi sepultado, e foi o pedido de José de Arimateia, que pediu a Pilatos para enterrar Jesus de maneira digna, porque José de Arimateia era um judeu, junto com Nicodemos, que seguia Jesus, mas não se declarava, eram um pouco às escondidas. E ele tinha recursos e comprou um túmulo para enterrar Jesus. E a outra coisa interessante é o fato de que essas informações todas, elas estão um pouco soltas. E o meu livro foi uma espécie de aproximação para fazer o entendimento correto. Jesus também teve aparições fora dos cânones considerados cristãos consagrados. No meu livro eu falo da aparição de Jesus ao povo mórmon, que ele aparece nas Américas. Existe uma religião chamada Mórmon, que é uma religião cristã. Eles estão em 160 países, são mais de 20 milhões de seguidores. Aqui em Natal deve ter muitas igrejas mórmons, 15 ou mais. Ele é muito conhecido por 2 jovens que vão de casa em casa com a calça preta, a blusa branca. Eles usam boto de acrílico, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eles relatam que quando Jesus estava na Galileia, Jesus também aparece a eles. E no Evangelho do Novo Testamento, Jesus afirma àqueles que estavam na região da Galileia, quando ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. As ovelhas que não eram do aprisco da Galileia seriam os mórmons.
Isso é relatado no livro de Mormon, que é um livro mediúnico. Joseph Smith, o fundador da religião Mormon, era um médium que recebeu uma materialização do espírito de Moroni, que aparece a ele ao pé da cama. Ele era jovem, e ele fala que quando ele crescesse, ele iria se transformar num profeta dos tempos modernos, e ele ia falar da história do povo dele. Aí ele fica de maioridade, o espírito aparece de novo, toma forma humana, e diz a ele que ele era o filho de Mormon, que foi um profeta que descendeu de Nefe. Nefe foi um profeta que migrou da região de Israel, era um judeu, 600 anos antes de Cristo, e se aportou nas Américas, de uma região mais tarde chamada Condado de Nova York. E ali ele tinha trazido um livro escrito em placas de ouro metálico, em forma metálica de placas, e as letras eram encapsuladas numa língua que não se falava mais. O espírito guia ele até a árvore, manda ele escavar, ele acha essa placa, essa caixa de metal com essas placas, e ele vai nas noites da casa de várias famílias com testemunhas, ouve o espírito que diz aos seus ouvidos e vai traduzindo placa por placa. Aí isso está no livro de Mormon. O livro de Mormon é a tradução do conteúdo dessas placas. Portanto, é um livro bastante mediúnico. E nesse livro, metade do livro é a história, a saga da migração dos povos que vieram em caravelas pelo mar, e a outra metade é as aparições de Jesus, o ensinamento dele lá, o povo Mormon. É uma religião mundial. Então eu resolvi botar também isso no livro. Após ler os relatos organizados no livro, qual a aparição de Jesus mais te chamou a atenção e por quê? Todas são inacreditáveis, são espontaneamente surpreendentes. Mas me chamou muita atenção do irmão dele de sangue, porque o irmão dele não acreditava nele quando ele vivia na terra. Quando eu li isso no Evangelho de João, aos 16 anos atrás, o evangelista disse: os irmãos dele não acreditavam nele. Eu tomei um enorme susto. Eu digo: não é possível. Viveu junto, comeu, deitou com irmãos, tomaram banho, viveram da mesma casa, filhos dos mesmos pais, brincaram, conviveram, dialogaram. Eles não descobriram que tinha um irmão especial? Mas depois eu vim descobrir que convivência não quer dizer reconhecimento. E quando Jesus volta, o irmão dele de sangue, que é Tiago, ele tinha um irmão chamado Tiago. Entre os apóstolos tinha 2 Tiago, Tiago maior e Tiago menor. E tinha esse Tiago, irmão de sangue, que se dava com ele. E ele pergunta aos apóstolos se Jesus está aparecendo. E eles dizem que sim. E ele questiona: por que não aparece a mim, que sou irmão dele? Por que não aparece para a família? Aí tem um historiador, que é considerado dos pais da igreja, São Jerônimo, que foi quem traduziu os evangelhos dos seus idiomas originais para o grego e o latim. São Jerônimo disse que ele ficou 2 dias de fome e fez uma promessa que só comeria um pedaço de pão se Jesus aparecesse a ele. Aí, numa tarde, 2 dias depois, Jesus se materializa. Imagine você ver o espírito do seu irmão que estava morto, que foi crucificado, que foi sepultado. Você ainda de luto, ele aparece assim, como se tivesse carne e osso na sua frente. E a primeira frase dele foi dizer assim: meu irmão, coma seu pão. O Filho do Homem ressuscitado está diante de ti. Foi uma aparição que chocou muito, assim, emocionalmente. Mas as outras também, a da ascensão ao espaço cósmico, as aparições que ele faz a Pedro, as aparições dele para 500 pessoas na Galileia, 500 de uma vez só, são todas maravilhosas. Me emocionei com todas quando estava escrevendo o livro. Muito obrigada, Clóvis. E juventude que nos assiste, não esquece de inscrever aqui, deixar o likezinho e curtir para ouvirem mais entrevistas edificantes. Tchau! Sou eu que lhe agradeço, Paola. Eu espero que essa pequena entrevista, esse livro, para quem lê e para quem assistir, ajude você a enxergar Jesus com outros olhos.